Cara, você é jornalista como eu, sabe que às vezes a gente tem algumas perguntas que soam meio clichê e tudo, mas a gente não pode fugir porque o pessoal Sim. quer saber, não tem jeito. Tipo assim, dessa pesquisa, dos shows que constam nos livros, qual foi o que tu mais teve trabalho pra ter informações? Na minha cabeça, assim, julgando o do Robert Johnson por ter sido o mais antigo, mas não sei. Cara, isso daí é tão relativo porque depende da quantidade de livro disponível que você tem. E esse show do Robert Johnson foi muito icônico, né? Porque foi o show que É, ele morreu, foi o último show dele. Logo foi. depois, 2 dias depois, ele morreu. Então, e existe muita biografia do Robert Entendi. Johnson. Então, esse show, assim, É bem documentado. é bem documentado porque existem dois tipos de trabalho, de muito trabalho. Quando o show é muito bem documentado, sei lá, um Live Aid, por exemplo. Cara, eu peguei as biografias de todos os artistas que tocaram no Live Aid. Eu consultei mais de 70 livros só para o Live Aid. Nossa. Então, você fica com um bolo imenso, só que você não vai escrever 200 páginas de Live Aid, você tem que editar, né? O Mário Magalhães, um outro professor meu muito querido, que escreveu a biografia do Marighella, ele sempre fala para mim, escrever é editar, sabe? É. E aí tem essa dificuldade, entre aspas, que é muito material, você tem que chegar. E a outra dificuldade é quando você não tem muito material disponível e você tem que correr atrás, É. sabe? Então, cara, em termos de material disponível, você vê, eu acho que o que me deu mais trabalho foi um show de 1986, que é um show do The Smiths. Olha Cara, só. assim, não é muito difícil. O Morrissey não fala nada na autobiografia dele, aí existem umas duas biografias do Smith, mas assim, tem pouca coisa. Pouca Eu coisa. achei muita coisa assim, até em sites na internet, sabe? De gente que foi, de escreveu, tudo. Então é muito relativo, assim, esse negócio, qual deu mais trabalho, no final, cara, é a mesma coisa, sabe? Não tem assim. Entendi. Eu acho que o que dá mais trabalho, de repente, é um artista que você não conheça tanto. Porque tem Uhum. artista que você fala, pô, eu vou fazer sobre o Bruce Springsteen. Pô, para mim é meio caminho andado, conheço bem. Mas, por exemplo, a Rita Franklin, eu acho ela maravilhosa, talvez seja a maior voz da música pop em todos os tempos. Mas eu não sou um grande conhecedor da obra dela, então você vai ter que pesquisar para não escrever besteira, sabe? Ver, pegar os discos, o que está em cada disco, né? Então, às vezes, quando é um artista que você admira, mas você não tem um conhecimento imenso, então pode Entendi. complicar um pouco. Mas, assim, no final, tudo corre bem, sabe? O trabalho é o mesmo. No final das contas, cara, assim, o do Rock in Rio eu tava achando que ia ser muito rápido, né? Porque eu, pô, escrevi o livro do Rock in Rio. Porra, aí eu peguei o meu livro. Falei, eu já escrevi o livro, vou fazer Claro. base no meu livro, né? Porra, deu um trabalho imenso, porque quando eu vi tava 30 páginas só de Rock in Rio. Aí aquela coisa, vamos editar, né? Vamos meditar. Não, tem que ter aquela coisa, o poder da síntese, né? Tu dizer Tem. muito em pouco. Não, É. não tem como fugir muito. Desses shows, eu fico muito curioso assim, fico imaginando, né? Um amigo meu do Rio Grande do Sul, ele escreveu o livro, lançou ano passado, sensacional também. Chama Quando o Som Bate no Peito. Aonde ele retrata. É parecido com o seu e é diferente. Porque ele relata uma quantidade de shows que ele assistiu e que cobriu enquanto jornalista, que ele esteve presente, né? Muito legal, quando o som bate no peito. Cara, e ele consegue também transferir a gente pro show, pro clima e tudo, assim, o backstage, bababá, e é muito, muito, muito bacana. E eu me perdi no raciocínio. Eu ia fazer a Isso pergunta. acontece. Mas eu adoraria escrever um livro também dos shows que eu vi, Isso eu ia te sabe? perguntar, porque, cara, assim, diz. Nego fala, a inveja branca. Inveja branca, porra nenhuma. Inveja é inveja. E eu morro de inveja dos shows que você assistiu, bicho. Sabe, tu assistiu muito show bacana, sabe? Teve oportunidade de assistir muito show. Pô, tu falou uma vez que tu assistiu no. Acho que foi no Madison Square Garden, do Bruce. Que Assisti era. alguns dele lá. Cara, deve ser sensacional assistir o Bruce sentadinho e tudo. Porque eu não tenho. Eu tô com 51 anos, Felipe. Eu não tenho mais saco pra festival, pra ficar lá em pé e tal. Eu Hoje, pra também não. mim, quanto menor o espaço, pra mim melhor. Sentou, estacionei meu carro num lugar legal, pá, sentei, assisti e fui embora pra minha casa. Sabe? Então, assim, você, na conversa de botequim ali com o Biofá, você relata bastante shows que você assistiu. Eu falei, que inveja, queria ter visto isso. Que bom que ele tá contando pra gente pra dividir essa experiência, né? No Rock in Rio 2 mesmo, né?
por conta do teu pai, você frequentou o backstage também. Uhum. Eu falei, pô, sensacional, sensacional. Isso é muito legal. Eu quero te perguntar assim, ó, desses shows que você descreve no livro, tá? Desses 50, tirando provavelmente alguns ali você foi, né? Que você descreve. Só um. Só um? O 12-12-12, no Madison Square Garden, eu Tá. tava lá. E quer dizer, o David Byrne, que é o último, eu falo da temporada na Broadway, mas eu assisti aqui no Rio, então Entendi. também acabei Mas vendo. foi o mesmo show, né? Mesmo show, mesmo show. É o mesmo show. E desses, assim, qual que você mais queria, se tiver que elencar um, sei que é difícil, né? Eu sempre falo assim, nem me pergunta, qual é o teu disco dos Beatles preferido? Eu falo, hoje é o Abbey Road, é hoje. Então, assim, hoje, qual show desses aí, desses 50, você queria ter assistido e por quê? Não, tá até brincando com o Biofá, né, que a gente sempre brinca disso. Mas eu vou te falar, cara, como eu tava falando com o Biofá, eu tenho assim uma nostalgia, eu sou muito nostálgico, né? E em 85 eu tinha 5 anos de idade e morava a 10, 15 quilômetros da cidade do rock. Eu morava no 26º andar de um prédio e na época a Barra era quase que um descampado. Então minha mãe me levava, eu chorei porque meu pai não me levou para ver o Queen e o Barão Vermelho, que eu amava. E é lógico, não tinha como levar, né? Eu posso te deixar com inveja? Você foi? Ó, viu? Com 13 anos. Viu? Aí a minha mãe um dia me falou, Felipe, eu vou te levar ao Rock in Rio hoje. Eu, como assim? Vem cá. Eu, caramba. Aí ela me levou na varanda e da varanda dava para ver as luzes da cidade do rock. Que querido, né? Pelo menos você viu as luzes. Pois é, eu me lembro, você fica até arrepiado. Mas para um menino de 5 anos deve ter sido o máximo também. Foi. Pô, cara, assim, eu me lembro que o Rock in Rio acabou em janeiro, em fevereiro começaram minhas aulas no Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, e foi, assim, CA, sabe? Antes disso, só jardim de infância. Aí, na primeira semana, teve um passeio pro sítio, que fica lá pro lado de Vargem Grande, sabe? Cara, o ônibus passou em frente à cidade do rock sendo desmontada, que teve todo aquele problema do desmonte, né? Que o Brizola mandou desmontar, o Medina não queria, etc. e tal. E eu me lembro, eu estava do lado da minha professora, eu puxei ela e falei, foi aqui o Rock in Rio, parecia que era o Coliseu aquilo para mim, né? Tanto que quando eu lancei o livro, eu fiz questão de levar o livro para essa minha professora, que ainda dá aula no CEA de Santo Agostinho, né? Que bacana. Porque eu falei que eu tenho que entregar para ela. E então eu fiz toda essa coisa, esse rap, como diz Renato Russo, para falar que seria o Rock in Rio de 85, sabe? Eu acho que para voltar à época, para sentir aquele cheiro de novo, sabe? Então, se eu tivesse que escolher um, seria... Cheiro de lama com baseado. Era o cheiro... Era esse, né? Era cheiro de lama, xixi em alguns pontos, lama, xixi e baseado. Baseado em todo lugar, assim. E era aquela... Cara, uma assim... morrinha, assim. Às vezes eu pego os recortes de 85, que eu tenho tudo, assim, dá vontade até de chorar, assim, porque aquilo é muito... Aquilo mexe com a minha vida. As pessoas brincam, o Luiz, todo vídeo ele fala sobre Rock in Rio, mas aquilo realmente, sabe, eu acho que se não fosse o Rock in Rio, eu não estaria aqui hoje falando sobre música, sabe? Foi uma coisa que despertou algo em você com 5 anos de idade, o que é muito, muito louco, né? Porque 5 anos a gente não está ainda muito ligado nisso, né? Pois é, e não foi só a música, não. Acho que foi o show. O evento. Eu sou muito ligado em show. Até brinco com o Biofá, porque o Biofá ele prefere escutar o disco de estúdio. Eu também. É lógico, o disco de estúdio é... Cara, mas eu adoro o disco ao vivo, eu adoro o Blu-ray, DVD. É por isso que eu estou escrevendo sobre show, né? O primeiro livro foi sobre Rock in Rio, um show, esses 50 maiores shows, sabe? Eu quis contar, modéstia à parte, a história da música pop, de certa forma, no livro, através dos shows. Porque podia ser através de discos, podia ser através de qualquer coisa, mas para mim é show, assim, eu adoro. E eu falo para você, eu escrevi esse livro porque não existe. Pode até existir... sei lá, na Itália, na Espanha, mas nos Estados Unidos, e nem nos Estados Unidos e na Inglaterra não existe um livro que descreva
esses grandes shows. É lógico que existe um livro sobre Woodstock, um outro sobre... Existe um livro sobre o show do Bruce Springsteen em Berlim Oriental, de 88, que está no livro. Ah, é? Mas tem um livro sobre esse show. só sobre o show, um livro pequeno, assim, mas muito Sim. bom, que eu consulto, lógico que eu consultei muito. E isso Então, deve dar um orgulhinho também, né, Luiz? Tipo assim, saber que você é o cara que escreveu um livro que não tem por aí, né? não Isso tem. é um motivo de orgulho também, imagino, né? Sim, e eu penso nisso, Sal, porque eu imagino que muita gente, já teve gente falando no meu Instagram, pô, você tem que escrever sobre show brasileiro, sabe? Isso, porque as pessoas têm a ideia de que, isso daí já existe, cara, mas não existe, Não entendeu? existe. É um livro assim, é que a gente tá no Brasil, é um mercado diferente, mas eu acho que é um livro que poderia ser traduzido para sair lá fora, porque realmente não tem. Olha aí, mas é um caso a se pensar, hein? É. Né? Porque é realmente. E são 50 shows foda, assim. Você pensou realmente em 50 shows foda de bom, né? Dos artistas bons, mas assim, historicamente muito importante. Sim. Né? E pelo que eu sei do teu trabalho, você deve contextualizar tudo muito bem e tudo para inserir o leitor, preparar o leitor para o show ali, né? Às vezes você tem que falar de política, por exemplo, o show do James Brown, que foi quando Martin Luther King foi assassinado, e o show dele fez com que não tivesse um protesto gigantesco, que provavelmente ia morrer muita gente em Boston. Ele foi e fez um show que foi transmitido pela TV, e com isso o pessoal ficou em casa para ver o show do James Brown, né? Então você tem que falar de política. Por exemplo, quando eu escrevi o Pink Floyd em Pompeia, porra, cara, eu tenho que explicar o que é Pompeia. Porque se você não explica o que é Pompeia, aquele show eles fizeram um show lá e não tinha ninguém assistindo, mas a pessoa tem que entender. Que ruína é aquela? Pararam Exatamente. de construir quando? Sabe? Aí, sei lá, você fala do 12-12-12, que foi o que eu fui, né? Foi por causa de um terremoto que matou o Sandy, lá que matou. Mas então você tem que explicar aquilo tudo, entendeu? Porque eu escrevi esse livro, né? Eu sempre falo isso, que você, por exemplo, você conhece bem sobre música. Então, sei lá, você vai ler o Led Zeppelin no Madison Square Garden e aí você pode falar, porra, cara, já sei tudo isso, né? E o cara também que não sabe nada de música, ele pode ler aquilo e falar, pô, boiei, não entendi nada. Então eu tive que ter um meio termo, sabe? Eu falo assim, eu estava até falando com o Gastão, né? Porra, eu quero que você leia o livro e tenha prazer, e eu quero que o meu pai, que não saca muito de rock, leia o livro e tenha prazer. Tem informação para os dois públicos. Sim, exatamente, um texto bacana, e eu tive certeza que estava no caminho certo, porque tem um pesquisador que trabalha comigo, o Tito, e ele revisou todos os textos e fez pesquisas dos shows que rolaram no Brasil para mim. O Tito que escreveu aquele livro do Roberto, né? Exatamente. Ah, eu tenho o livro, muito bom. Garoto muito bom legal. ele. Garoto bom. Eu chamei ele para trabalhar comigo no dia seguinte que eu entrevistei ele. Você fez um vídeo com ele no teu canal? A gente começou uma série, Caravana Delírio, que é sobre música brasileira. Que passa aos sábados. Exatamente. E ele é ligado à música brasileira. Ele é muito mais da música brasileira. Uhum. E ele teve que revisar os textos, né? E ele falou, cara, cada show que eu li, eu ficava com vontade de escutar, de ver o vídeo, tudo. Aí quando ele me falou isso, eu falei, cara, missão cumprida. Porque eu conheço exatamente como ele pensa, sabe? Então, ele falou isso assim, eu falei, cara, eu tô no caminho certo, é exatamente isso, né? Que massa. Não, assim, isso é sensacional.